empresarial, teremos especialista em alguma área que vai falar por 15 minutos do seu negócio, do mundo empresarial. Gostaria que, aplaudindo agora, você recebesse o Renato Galdino. Ele vai falar sobre a importância do inglês no mundo dos negócios. Yes, I do. Paz, igreja, tudo bem? Você está entrando aqui? Legal. Usando o tema, but before I start talking Portuguese, I want to speak English a little bit and see how many people can understand what I actually say here. So if you can understand what I say, please raise your hand. No, actually what I said is, if you can understand what I say, please raise your hand. Just one. Yeah, that's it. Thank you very much, Fernando. O que eu quis mostrar aqui é um pouco do que a gente vê do inglês. Eu perguntei se alguém consegue me entender, levante a sua mão. O inglês tomou uma proporção e vem levando há muito tempo a importância dele no mundo dos negócios. E antigamente a gente falava de inglês só como se eu quero fazer negócios com uma outra empresa, se eu quero um cargo melhor na empresa onde eu trabalho, eu só preciso de inglês porque eu trabalho numa multinacional. A história mudou um pouco. Eu digo para você da minha experiência, um pouco antes de a gente entrar aqui, de forma bem rápida. Eu sempre minha formação na área de mecânica, fui ferramenteira há muitos anos, técnica em mecânica, e resolvi estudar inglês. E para minha surpresa, aí foi uma guinada na minha vida. Eu pensei que eu não teria outras portas, mais uma outra oportunidade. E na mesma empresa que eu trabalhei, o inglês começou a abrir portas. E foi uma ferramenta que Deus usou na minha vida para literalmente mudar muito a minha história profissional. Então o inglês, ele abre portas. Eu estudei numa época que eu não tinha a menor necessidade de aprender inglês. Aprendia porque gostava, e gostava muito. Falava agora há pouco com alguns alunos. Eu mergulhei no idioma. E aí eu comecei então a colher os resultados disso ao longo de toda esse tempo. O tema aqui que a gente vai colocar, opa, pulou aqui. Levando o tema que o pastor colocou para hoje voltando aqui. Paulo, help me please. Ok. Inglês, um idioma que te torna um gigante. É claro que a gente tem várias ferramentas. Eu consegui grande experiência na minha vida com o inglês, mas a gente sabe que o inglês é uma combinação. O seu sucesso é óbvio que depende de uma combinação de fatores. Mas falando hoje aqui da importância do inglês, a gente quer tomar como base, trazer junto com o tema que o pastor colocou aqui para a gente estudar. Então a gente vai falar um pouco aqui o tamanho do inglês. O inglês, o idioma de gigante. Sou grande o bastante para o inglês? A gente vai fazer essa pergunta. E qual é o meu tamanho? Quão grande eu sou? Legal. Falando um pouco do tamanho do inglês. O inglês se tornou uma língua predominante no mundo dos negócios e não somente nos negócios. Antigamente, quando a gente falava de quem tem uma empresa, seja ela grande ou pequena, a gente falava muito assim, né? Para eu concorrer com a China, por exemplo, que está aí no mercado, qualquer outro país, eu preciso ser uma empresa grande, eu preciso ter um faturamento gigante. Hoje isso não mais é verdade. Uma empresa grande, com qualquer multinacional, quando ela abre uma concorrência, o seu tamanho não importa. O que importa é o preço e se você consegue atingir as características que ela precisa, que ela pede. Para isso, mesmo você sendo pequeno, você consegue trazer os seus produtos de onde você quer comprar. Com isso, é óbvio, você precisa do inglês. Por que do inglês? Porque é a língua internacional. É a língua mais falada no mundo. É claro que tem o mandarim, que levando para a quantidade de pessoas que tem na China, o mandarim, como língua nativa, é a maior. Mas, porém, o inglês, aqui vem um fato interessante. Hoje, há cerca de mais de 700 milhões de pessoas que falam inglês, e, curiosamente, mais da metade não tem o inglês como primeiro idioma. Então, ou seja, o inglês, ele predomina no ramo dos negócios, na internet, na computação, mais de 80% é em inglês. A gente consegue, é claro, com a ajuda do Google, traduzir muita coisa.
Mas eu sempre digo isso para os meus alunos. Você consegue traduzir um texto, você consegue até traduzir um e-mail, mas na hora de falar você precisa dessa habilidade. Então a gente não quer vir aqui falar que você precisa amanhã aprender inglês. Você precisa amanhã se matricular numa escola. Mas hoje, com a facilidade que a gente tem na internet, você vai ver que é possível você ter uma noção. Mesmo que você não queira, trabalhar numa multinacional, você não quer nem fazer negócios, mas você consegue crescer até mesmo como pessoa, no seu ministério, na sua vida pessoal, você consegue, sem sair da sua casa, visitar o mundo e ver, por exemplo, o que será que um lava-rápido lá nos Estados Unidos eles fazem diferente, que de repente eu posso aprender? Com o inglês você consegue fazer isso. Eu sou a manicure, o que será que lá nos Estados Unidos as manicures fazem? Eu consigo ir lá também pegar informações e trazer e fazer com que você faça com excelência aquilo que você está fazendo hoje. Ok? O inglês se tornou o idioma predominante no mundo. O inglês, antigamente, só para vocês terem uma noção, era mais usado em Inglaterra, Estados Unidos e não mais. Porém, ao longo do tempo, devido até à escravidão na época, os escravos eram comercializados e começaram então de Inglaterra para os outros países se falar o inglês. E o inglês tomou a proporção que hoje tomou no mercado. Pula aqui. Legal. O idioma, a gente já falou, abre portas e em todas as áreas. O inglês te leva a qualquer lugar, como a gente falou. O inglês coloca você em lugares que você jamais imaginou. Na minha vida não foi diferente. Eu jamais imaginava como ferramenteiro que depois de estudasse inglês eu conseguiria fazer as 4 viagens que eu fiz, eu conseguisse ir para a Alemanha. E eu como experiência, a última empresa que eu trabalhei como supervisor de qualidade, eu não tenho engenharia, eu tenho produção, eu tenho técnico, mas eu consegui ganhar a vaga de engenheiros por ter o inglês fluente que eles precisavam na época. E isso, é claro, me levou a viajar para os Estados Unidos, a Alemanha, a crescer. Então, realmente, o inglês é uma ferramenta que faz você viajar para lugares que você não imagina. Próximo. Sou grande o bastante para o inglês? Você acha que você é suficientemente grande para aprender inglês? Você acha que vocês conseguem aprender inglês? Quem acha que não consegue, levanta a mão. Legal, tô vendo que o pessoal é atitude de vencedor. Quem acha que consegue aprender inglês aqui? Isso mesmo. A pergunta que eu digo para você, você falou aqui. Quanto tempo? Alguns já sabem da resposta. Quem já sabe não responde. Quanto tempo você precisa? Se você falar, legal, gostei, estou animado, vou começar a estudar inglês, vou procurar uma escola, eu vou começar a estudar amanhã. De amanhã até você conseguir se comunicar, quanto tempo você precisa? Pode levantar a mão e fala aí bem alto. Quanto tempo? Quem sabe, não fale. 1 hora por dia. Depois, estudando 1 hora por dia, quanto tempo você vai precisar para falar inglês? Não vale soprar aí, hein, Caio? Quem não sabe, vai, dá uma dica. Vai falando aí, pessoal. Vai, 1 ano, 2 meses, 1 semana, 6 meses. Quem mais? Quem dá mais ou dá menos? 3 anos, 1 ano, 1 mês e meio, 1.500 horas. Ela já está falando em horas, é legal. E é isso que a Jerusa colocou. Que na verdade são 1.000 em média. Uma pessoa leva 1.200 horas para aprender o inglês como segundo idioma. Tá, então significa o que, Renato? Depende de quanto eu vou me expor ao inglês. Minha experiência, a experiência de alunos que estudam com a gente e pessoas que a gente conhece. Para resumir, eu comecei a estudar inglês, hoje eu tenho 44 anos, tá aí o Samuel, meu filho, a Ju tá ali dando aula. Eu comecei com 29 para 30 anos e falei assim, eu acho que vai demorar uns 4 anos, mas agora eu não paro mais. Já tinha tido uma experiência, não tinha sido muito bem sucedido, me culpei porque eu achava que eu jamais conseguiria aprender. E falei, agora eu vou começar, sei que vai demorar 5 anos, mas agora eu só paro a hora que eu estiver falando. Eu não tenho pressa mesmo, não preciso. E para minha surpresa, é claro, para a glória de Deus, porque as portas foram abertas por Deus, em menos de 1 ano, eu tenho o diploma, o Fernando estudou comigo no CNA, sabe disso? Eu tenho o diploma de professor no CNA, mas não tenho de aluno, porque eu virei professor antes de terminar o curso como aluno. Então isso foi um feito que eu simplesmente reparto isso com os alunos que decidem estudar inglês.
Em menos de 6 meses eu já estava com alunos na sala de casa dando aula. Não tem segredo. O que fez diferença foi viver o idioma. Então é isso que a gente propõe. Ninguém aqui, talvez seja até uma propaganda contra mim mesmo, mas ninguém aqui tem a necessidade de sair correndo e pagar muito caro por um curso de inglês. Porque se você tiver dedicação, você consegue chegar lá muito, muito, muito fácil. Ok? A pergunta é, sou grande o bastante para o inglês? Sim ou não? Sim ou não? E a resposta é sim, eu sou sim grande para o inglês. O pastor tem falado sobre ser gigante, o tema é isso. Eu sou sim, eu sou suficientemente capaz de aprender inglês. Pode ser que eu não aprenda na mesma velocidade que o Renato, que o João, que o José, mas eu posso aprender, eu consigo chegar lá. Eu consigo aprender e me comunicar no espaço muito curto de tempo. E para isso, olha só, vocês sabiam que a Bíblia nos dá, e eu busquei referência, não já, isso já tem sido minha referência há muito tempo. A Bíblia nos dá uma referência para aprender o segundo idioma. Você já acharam na Bíblia um versículo que te incentiva a estudar o segundo idioma? Alguém já passou por ele? Sim ou não? Não? E um dia, Deus me levou, literalmente, Deus me levou a esse versículo, lendo Daniel, no capítulo 1, de 4 a 5, diz assim: jovens, lembra quando foram selecionados para servir o rei? Jovens, em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e as línguas dos caldeus. Eles tinham que aprender a letra e o idioma dos caldeus. Deus poderia ter tocado na língua deles e dado a eles esse dom, mas eles tiveram que aprender. Sem internet, sem muita recursos como hoje a gente tem. E aí ele continua: e o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim desse período pudessem estar diante do rei. Quanto tempo eles tiveram para aprender o segundo idioma? 3 anos. Numa época, e hoje 3 anos é considerado um tempo razoável, bacana. Mas eles não tinham internet, pastor, não tinham WhatsApp, não tinham nenhum dos recursos que a gente hoje usa, eles não tinham. Mas eles tiveram 3 anos para aprender a língua e aprenderam a língua. Se naquela época eles conseguiram fazer isso, é óbvio que agora a gente consegue da mesma forma. Porque eles foram selecionados, foram escolhidos. E cada um que está aqui também já está predisposto a aprender o segundo idioma. Porque você nasceu, esse slogan a gente já usa aqui, você nasceu para vencer, mas cientificamente já posso provar para você que você nasceu para falar todos os idiomas. A ciência prova, quem buscar isso na internet vai achar, a criança nasce com a habilidade de falar 600 idiomas. O que acontece? No meio que ela vive, ela vai desenvolver o idioma que ela se expõe. Em 2007, quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui na primeira igreja, era uma igreja de brasileiros, e é óbvio que tinha maridos casados com esposas americanas e vice-versa. Aí eu parei de frente com a sala da escola dominical e crianças. A professora fazia pergunta em português, a criança respondia em inglês, virava para o amiguinho do lado brincando em português, depois falava inglês e assim em diante. Por quê? Porque era natural para ela. Quando a gente cresce, a gente põe as nossas barreiras. A primeira coisa que você tem que fazer quando você for aprender o idioma, o inglês ou qualquer idioma é: eu sou uma criança. Criança não tem medo de errar, criança não tem vergonha, ela só se envergonha se ela é exposta ao erro que ela fez. Caso contrário, ela só vai falando. Quando Samuel era pequeno, a Ju falava errado, né? Qual criança que com 1 ano fala certo? E a gente não corrigia, a gente achava bonito, gravava as vozes deles para depois ficar se divertindo. Por quê? Porque a gente sabia que não ia continuar falando errado a vida toda. Uma hora ele ia falar certo. Coca-Cola, Coca-Coia. Não saía. E a gente achava bonitinho, pedia para repetir. E a gente sabia que mais um pouquinho de tempo ele já ia começar a falar certo. No inglês é a mesma coisa. Então você precisa quebrar essas barreiras. Eu já sou muito velho, eu não consigo aprender. Tem alunos com mais de 50 anos aprendendo inglês. Eu acho que eu não levo jeito. Se você falou português,
você leva jeito para o inglês também. Ah, mas eu vou falar errado e aí vão dar risada. Você que deve se divertir com os seus erros, porque isso faz parte do aprendizado. Então nós somos brasileiros, eu sou brasileiro. Qual o direito que eu tenho sobre algum aluno de dar risada ou de repente debochar, porque falou errado, sendo que eu também sentei numa mesa para aprender e ainda não sei tudo. Então esses paradigmas a gente tem que quebrar. Se você pensar dessa forma, eu sou um bebê, eu tenho 30, 40, não importa. Você é um bebê no inglês. E bebê fala errado, bebê não fala tudo, só que bebê cresce e não fica falando errado o tempo todo. Ok? Legal. Você é um gigante? Sim ou não? Estão vendo aí agora? O que tem a foto aí? É um gatinho, né? Esse gatinho é gigante? Sim ou não? Sim, não? Se comparar ele a uma formiga, ele é um gigante? Sim. Agora, se comparar ele com esse rapaz aqui, ele é um gigante? Não. O elefante talvez seja um dos maiores, ou se não o maior animal do mundo. Então, de estatura, ele é um gigante. Mas comparando a força dele com a força da formiga, ele é gigante? Não. Ele não consegue levantar 10 vezes o peso dele, a formiga consegue. Então, partindo desse princípio, ele não é tão grande quanto uma formiga. Mas o que eu quero trazer para vocês no ensino do idioma é que o inglês, assim como qualquer outra atividade ou dificuldade que você se dispõe a fazer, ela não é maior do que você. Se você se dispor a começar a aprender inglês, isso serve para qualquer coisa que você se dispõe a fazer, você pense, eu sou mais que vencedor. A palavra de Deus me assegura isso como princípio cristão. Eu sou mais que vencedor. Todas as coisas, é claro que esse versículo tem um contexto, mas a Bíblia diz, todas as coisas posso naquele que me fortalece. Eu posso passar dificuldade? Posso. Eu posso passar fartura? Posso. Mas a palavra de Deus me garante que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece, e eu uso dentro desse contexto. Então, o inglês não pode ser maior do que você. Você não pode entrar num curso de inglês ou num aprendizado dizendo, é muito para mim, eu não vou conseguir. Eu parei a primeira vez de estudar inglês porque eu achei que era muito para mim. Eu vi amigos meus falando inglês, pastor, e falavam, não é possível, como é que consegue mudar? Eu lembro dele, o Ivan, um amigo nosso até hoje, falando inglês e conversando comigo em português, falando, eu não consigo, não é possível. E depois de um tempo, esse mesmo amigo me contratou para fazer uma tradução simultânea na empresa dele, porque ele não tinha tanto inglês que eu imaginei que eu jamais ia ter. Então, ou seja, o meu histórico fez eu perceber, peraí, isso aqui não pode acontecer e nem vai acontecer só comigo. A fórmula, que não é fórmula nenhuma, basta a gente viver o idioma, pode ser estendida para muitas outras pessoas. Então é isso que eu tento colocar quando as pessoas, mesmo não sendo aluno, colocar nas pessoas que você tem possibilidade de aprender sim. Porque eu eu não entrei no inglês pensando assim, eu tenho facilidade, depois de 6 meses eu tenho uma meta. Daqui 1 ano, amor, pode preparar a sala lá que daqui 1 ano eu já vou ter aluno. Estou visualizando isso. Deus está me mostrando. Não, eu somente consegui perceber a hora que eu coloquei o pé no inglês. Eu percebi que comecei a ter facilidade e mesmo quando eu não tinha, eu repetia 1 milhão de vezes a mesma palavra para tentar sair certo e até que as coisas acontecerem. Hoje eu tenho inglês perfeito? De jeito nenhum. Se eu conversar com o americano sempre, até mesmo na imigração, recebi, graças a Deus, elogios, mas eu tenho plena consciência de que tenho muito ainda para aprender. Mas hoje, numa condição que eu posso, então, compartilhar com outras pessoas. Ok? Para finalizar, eu quero colocar para vocês, ser gigante não é ter a estatura de Golias, e sim a atitude de Davi. É a sua atitude que vai determinar o seu tamanho. Lembre-se, em Cristo somos mais que vencedores. Muito obrigado, foi rápido, espero que tenha pelo menos acendido em vocês uma chama, um desejo de aprender inglês, e quem precisar da nossa ajuda, você vai ver aqui, eu deixei para vocês aqui, quem quiser anotar,
Anota o e-mail e o telefone, quem quiser anotar, senão depois a gente deixa disponível. E aí você que está participando aqui hoje vai receber um presente. Tem um guia de estudo que eu elaborei, é de umas 50 páginas, que conta um pouco da minha história, dicas de como aprender inglês, sites que você pode acessar. Então, se você entrar em contato por e-mail, ou pelo telefone, ou pelo WhatsApp que a gente tem, eu mando para você. Não é uma pegadinha só para você mandar e-mail e vai começar a chover convite para você estudar inglês. Não, não é isso. Até porque horários, graças a Deus, a gente tem poucos, então isso não é uma propaganda. Mas a gente está à disposição de quem tem o endereço. Se essa palestra simples conseguiu acender em você o desejo de aprender inglês, então você pode contar com a gente de alguma forma. Então tá aí o endereço, tá aí o e-mail, você vai receber gratuitamente esse guia que a gente escreveu, tá? Um grande abraço, Deus abençoe, pastor, obrigado pela oportunidade. Obrigado.